Iniciando. Eu vou começar com uma questão que estaria ligada ao nosso cotidiano e está ligado diretamente ao estudo que nós estamos fazendo de cinema, levando em consideração que nesse estudo de cinema eu tenho, assim, observado, trabalhado, né, com questões relativas à percepção, à constituição da própria subjetividade, modos de subjetivação. E a questão ou a pergunta que eu coloco para iniciar essa aula é como nós lidamos com as situações. E nós já temos uma resposta, em função do que nós temos trabalhado aqui, do ponto de vista Deleuze, do ponto de vista bergsoniano. Nós lidamos com as situações levando em consideração esse sistema, a consciência, ou o sistema de percepção-consciência. Então, em virtude da consciência, ou do sistema de percepção-consciência, nós lidamos com as situações em termos de interesses. Quer dizer, a consciência recorta aquilo que lhe interessa para poder agir, e ela vai tentar uma eficácia, né? Buscando uma resposta motriz eficaz para uma determinada situação. Penso aí em qualquer tipo de situação, pensando de uma forma bem geral. Então a pergunta é como lidamos com as situações, e a resposta é, nós lidamos com as situações em virtude desse sistema de percepção, consciência, que recorta a realidade em termos de interesses práticos e buscando sempre uma maior eficácia, uma resposta motriz. Isso aqui que eu estou falando para vocês está em Bergson, mas é claro que no Bergson eu vou além da questão da resposta motriz. Eu tenho trabalhado uma coisa que as esquematizações behavioristas de forma nenhuma vão trabalhar. Eu até disse para vocês que, de acordo com a esquematização behaviorista, a psicologia comportamental, os esquematizações behavioristas, elas considerariam isso que eu estou chamando de intervalo, que é todo estudo que nós estamos fazendo sobre percepção, sobre subjetividade, eles considerariam isso como uma caixa preta, a famosa teoria da caixa preta. Eu tenho desenvolvido algumas aulas para pensar imagem-afeto, pensar imagem-pulsão. Então, eu tenho trabalhado com esse intervalo. E eu vou trazer uma outra expressão para vocês, que eu vou chamar de situação determinada. Então, quando eu digo que um sistema de percepção-consciência, ele recorta aquilo que lhe interessa e busca meios para agir com eficácia, ele faz isso porque ele tem o quê? Uma situação determinada. Então, guardem isso, situação determinada, porque é em função disso que eu vou pensar as esquematizações da consciência, né, diante da realidade, em função de situações determinadas, mas eu vou pensar também o cinema, como ele foi criado lá, logo no seu início, né, as primeiras formas de montagem, e a montagem, um tipo de montagem que está aí até hoje, que é a montagem de cinema-ação. Essa montagem, eu dei o histórico disso para vocês. Ela surge lá com Griffith, em 1908, e os 5 primeiros longas do Griffith, que começa lá com o Nascimento de uma Nação. Então, é a montagem, e essa montagem, ela teria o seguinte esquema: S, situação, ação, A, situação transformada. Que nós vamos ver que é o esquema que está relativo
ao funcionamento sensório-motor diante de uma situação determinada. Então, para que esse esquema exista, é preciso que haja isso que eu estou chamando de situação determinada. Não seria exagero eu dizer que isso que eu estou chamando de situação determinada, a gente poderia chamar de clichê, sem nenhum sentido pejorativo. Porque a consciência, para ela poder agir com eficácia, ela precisa determinar, encontrar algo que se coloque para ela como uma situação determinada. Nos filmes que nós tivemos, que eu andei analisando com vocês e fazendo referências, os filmes do cinema-ação, que é o realismo americano, que eu acredito que é dominante no mundo inteiro hoje, esse filme do cinema-ação, ele se configura da seguinte maneira: você tem a situação, né, e tem o actante, o herói, né, que vai agir. Então ele tem a ação dele, mas ele age a partir de uma situação determinada, e a partir dessa situação determinada, ele transforma a situação. Então você tem situação, ação, situação transformada. Esse é o esquema do filme realista americano, do cinema-ação, mas esse esquema já estava lá, creio que na epopeia, as clássicas epopeias greco-romanas, até as epopeias ditas modernas, lá do século XVI, como os Lusíadas, etc. E é o esquema também de romances, dos romances que vendem muito. Eles são sempre assim: situação, ação, situação determinada. Desculpe, situação, ação, situação transformada. E eu estou trazendo aí essa expressão situação determinada, por quê? Porque para que haja esse actante, é preciso que ele se depare com uma situação que se configura para ele como uma situação determinada. Como nós, no nosso dia a dia, quando eu perguntei como nós lidamos com as situações, se nós nos deparamos com uma situação que se configura para a gente como uma situação determinada, nós vamos ter o nosso sensório motor agindo aí, né? Ele que recebeu esses estímulos, ele vai prolongar numa resposta que busca ser uma resposta eficaz para aquela situação determinada. Agora, nós já vimos alguns detalhes em certos tipos de filmes que estariam ligados ainda à imagem em movimento, que eles chamam de imagem afecção, que eles chamam de imagem pulsão, em que algo diferente se dá na situação determinada. Exemplo, os filmes que eu andei trabalhando, que eu chamei de naturalismo no cinema, os filmes de Buñuel, os filmes de Losey, os filmes de Stromheim. Esses filmes, quando o actante se depara com a situação, que aparentemente é uma situação determinada, no naturalismo, nessa aparente situação determinada, começam a surgir as mais diversas pulsões ali. E ao invés de você ter a situação determinada, como no realismo clássico aí de Hollywood, né, que você tem o actante diante dessa situação determinada, você vai ter que surge o que eles chamam de um mundo originário ali, a partir daquela situação determinada, que é o mundo das pulsões. E você vê que o filme vai girar em torno do circuito dessas pulsões. É assim no Anjo Exterminador, no Obscuro Objeto do Desejo, nesses filmes que eu estou citando do Buñuel, no Criado, do Joseph Losey, é assim no discreto charme da burguesia. Então você vai ter A Busca do Ouro, do Stromheim, você vai ter sempre isso nesse tipo de cinema. Quer dizer, quando o herói se depara com uma determinada situação que aparenta ser uma situação determinada, ali naquela situação determinada
começa a surgir o que Deleuze chama de um mundo originário, um mundo de pulsões, e o filme vai girar em torno do circuito dessas pulsões. Eu sugeri que assistissem La Belle de Jour, ou do Buñuel, ou então vocês assistissem O Anjo Exterminador, do Buñuel, vocês vão ver isso. Ali na aparente situação determinada, um circuito de pulsões. Bem, há certos cineastas, que eu vou fazer referência a eles, que já estariam na crise de alguma maneira os naturalistas já estão um pouco nisso, né? Sobretudo Buñuel, mas há certos cineastas que já trazem para a gente uma espécie de crise dessa imagem-ação, crise do cinema realista americano. Esse cinema que se dá aí na crise, ele não rompe ainda com o realismo, mas traz algo de muito novo. E eu vou citar hoje alguns cineastas que me interessariam apresentar hoje, a partir do que Deleuze chama de crise da imaginação, que são o Herzog, um japonês chamado Akira Kurosawa, o próprio Hitchcock, em alguns momentos, alguns dos filmes dele. Então, esses cineastas, eles estão já abalando o que se chama de imagem-ação. E algo ali muito novo aparece, que é uma quebra com esses clichês. Porque a situação determinada é qualquer situação que se apresenta para mim com uma certa familiaridade. Por mais difícil que seja aquela situação, por mais cruel que seja aquela situação, mas ela se configura com uma certa familiaridade, o que permite que eu me veja como um actante ali, né, que eu busque, em função de determinados interesses da consciência, uma ação eficaz. E isso acontece com os personagens do cinema-ação. Por isso esse esquema SAS, situação, ação, situação transformada. Mas para que isso ocorra, né, esse esquema SAS, é preciso uma situação determinada. Como também, quando nós buscamos como agir diante da realidade, é preciso que essa realidade se coloque como uma situação determinada. Bem, acontece que em alguns momentos, e é isso que esse cinema também vai trazer, em alguns momentos da nossa vida, um dia que você saia, por exemplo, não num trajeto, mas que você saia numa perspectiva mais contemplativa, ou que se coloque diante de alguma coisa que você está extremamente familiarizado, mas naquele momento você se detém olhando e se depara com alguma coisa que não é familiar, né? E geralmente naquilo que nos parecia familiar todo dia, né? Mas algo que se coloca aí como não sendo familiar. Eu dei um exemplo aí, numa das aulas, dos contos da Clarice Lispector, que às vezes dentro de uma situação familiar, você vê que a personagem se coloca numa imensa impotência, ela numa situação de estranheza, né? Aquilo não se configura para ela mais como uma situação determinada, mas aparece para a personagem como algo que rompe com o que é familiar, né? Ou a gente pode usar, como Freud usou lá, que ele chama de estranho familiar, né? Um Heimlich, né? É algo que se configura como não familiar, como estranho, se quiserem. Esse não familiar pode ser uma situação que você via todo dia nas ruas, em um determinado momento, por algum motivo você olha e
e sente que aquilo não é familiar ou que se coloca para você como grande demais, é grande demais para mim. E por ser grande demais para mim, eu não sei como agir ali. Ou porque não tenho nada para fazer em relação àquela situação, ou porque não sei como agir exatamente por essa característica que eu estou chamando de grande demais. Essa impotência eu vou chamar de situação contemplativa. Então, eu me coloco como alguém que contempla aquilo, e não como um actante. E a contemplação aqui, ela vai ganhar um aspecto extremamente positivo, porque eu vou associar a contemplação a um certo estado de vidência, né? Eu vou precisar explicar esses conceitos, contemplação, vidência. É a situação que não é adequada à ação, vamos pensar assim, né? Que coloca o herói numa postura de impotência, né? E isso se dá na nossa vida em alguns momentos, né? E pode se dar também no cinema. Eu estou citando personagens, por exemplo, ou filmes, né, de Herzog, onde, como Fitzcarraldo do Herzog, ou a Guerra, a Cólera dos Deuses. Então você vê o herói diante de alguma coisa que é grande demais para ele, é grande demais para o Fitzcarraldo, aquela situação de ter de fazer, né, se propor a fazer uma ópera no meio da floresta amazônica, ou a busca do Eldorado para a Guerra. Então, aquilo vai se configurando para o personagem como algo grande demais, e que acaba numa espécie de situação de impotência. Ou mesmo aquele filme muito bonito do Herzog, que é Alice nas Cidades, que ele encontra uma criança, uma menina, e que está ali perdida, e ele fica circulando pela cidade com a menina para procurar os pais da menina, né? E as situações vão se colocando como não adequadas à própria ação. Então, aquele esquema do cinema SAS se quebra, e aí você começa a aparecer um tipo de personagem que não é actante. Como nas situações que nós vivemos, em que as coisas não se configuram mais como familiares, e que, a partir dali, você estabelece uma contemplação. O que eu estou entendendo como contemplação? Contemplação aí não tem o sentido negativo que as pessoas dão para passividade. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Todas as situações que nós convivemos como familiares, elas são familiares porque nós nos habituamos com elas. Por quê? Anotem uma coisa, toda situação traz o problema de onde ela derivou. Quando nós não encontramos o problema de onde ela derivou, é porque ela já se apresenta para a gente como um clichê. Mas o que acontece, isso eu cito os contos da Clarice Lispector, é que diante de uma situação que poderia ser clichê ou se configuraria como situação determinada, aquilo se coloca como algo extremamente estranho e problemático. Problemático por quê? Porque começa a remeter ao problema de onde aquela situação derivou. E que o hábito, né, os nossos interesses práticos para agir no mundo transformam aquilo num clichê. Então, nós convivemos com aquilo como um clichê, ou, se quiserem, a expressão que eu usei no início da aula, situação determinada, e estamos sempre agindo ali como actantes. Mas quando nós nos deparamos com a situação que traz o problema de onde ela derivou, aí não mais o actante aparece, mas o que você coloca é um herói aí, no caso, por exemplo, do filme, ou
no caso da nossa vida, onde não há heróis, né? Mas que suspende a ação porque a situação começa a se colocar como não adequada às suas ações. E geralmente o sentimento aí é de impotência, né? E eu queria pensar de positivar esse sentimento aí de impotência. Pensar isso do ponto de vista da contemplação e da vidência, contrapondo isso à nossa forma de lidar com situações determinadas que eu estou chamando de clichês, né? O cinema ação, né, que é esse cinema situação, ação, situação, ele pressupõe clichês. O Leonardo tinha colocado uma questão, eu não consegui ler. Qual é a questão, Leonardo? Me ajuda aí. Eu estou vendo aqui. Espero conseguir voltar aqui. O esquema SAS foi Deleuze que criou. Pensei que se de algum diálogo com o DMD do Marx. São construções diferentes, né? Esse sistema SAS, então, ele não, na verdade, é uma variação de esquemas que a gente, de alguma forma, já trabalha na literatura, né? Para pensar o mito, ou para pensar o discurso, a construção épica. Agora, esse DMD, né? Dinheiro, mercadoria, dinheiro, aí vai nos remeter a uma outra questão, que talvez nos interesse quando a gente pensa em termos de cinema, porque o Deleuze diz que o cinema é a arte que mais está relacionada ao dinheiro, né? Você pode escrever um livro e esse livro, a construção desse livro não depende de tanto dinheiro quanto mesmo a publicação. Agora, fazer filmes, a atividade cinematográfica, ela implica aí a distribuição, implica o custo do filme, os custos são altíssimos. Então, é a arte mais atravessada pela questão do dinheiro. Então, a gente pode até pensar, né? Não que tenha uma ligação direta, mas que esse cinema que repete isso há quase mais de 100 anos, né? Que é situação, ação, situação, está indiretamente ligado, né? A fórmula DMD, porque repetindo isso você tem dinheiro, mercadoria, dinheiro. É isso que é o motivo, né, desse ser o cinema mais distribuído. Mas a gente tem que pensar por que isso, né? Mas não que haja uma relação direta, né? Tá. Mas, assim... Bom, vamos lá. Vou voltar aqui. O que eu queria estar pensando aqui é esse problema da situação determinada, né? Ou uma situação que é adequada à ação. Existe na literatura, assim como na filosofia, eu creio que na filosofia vai aparecer antes, né? Mas eu vou dar um exemplo também da literatura, que esses exemplos não são meus, uma figura que o Deleuze chama de idiota. E ela é muito interessante, essa figura do idiota. É claro que eu quero pensar aqui idiota como um conceito que vai servir à filosofia, que vai servir para pensar o cinema. O conceito de idiota. E Deleuze diz que define idiota lá no Imagem e Movimento como aquele que age sem pressupostos. E dá dois exemplos que norteiam
a argumentação dele. Um é o falso idiota, né? O falso idiota que vai aparecer lá na obra do Descartes. E outro é um exemplo que ele vai buscar, na verdade, em dois escritores, mas vou ficar com dele. Um é Chestov e o outro é Dostoiévski, o idiota do Dostoiévski. Tem alguma interferência aí, eu não sei se é de algum microfone aberto, eu não estou vendo nenhum microfone aberto, mas pode ser que tenha algum, tem um ruído aí de microfone. Mas, então, seriam esses dois, sendo que o que ele fala do Descartes seria um falso idiota. Por que é um falso idiota? Porque ele finge não ter pressupostos. E o Deleuze está interessado em pensar aquele que age sem pressupostos. O falso idiota, o exemplo deleuziano é do discurso do método. O Descartes inventa um negócio chamado dúvida metódica. A dúvida metódica ele se coloca na posição aí de um idiota, né, que duvida de tudo. Ele duvida da realidade sensível, ele duvida da própria realidade que pode ser ocasionada, tudo que nós vivemos pode ser apenas um sonho. Ele duvida até das verdades matemáticas. E a partir desse idiota, ou seja, desse indivíduo sem pressupostos, que eu estou chamando de falso idiota, porque ele se finge ser sem nenhum pressuposto, ele chega ao pressuposto que ele pretende. Ele chega ao cogito, quer dizer, ele diz o seguinte: se duvido, penso. Se penso, existo, ou se penso, sou. E aí, algo indubitável. Então, ele vai ancorar, né, a filosofia nesse penso, né, o sujeito, né, o sujeito pensante, ou o cogito, que acaba sendo, se não era um pressuposto, acabou sendo o pressuposto para a filosofia moderna toda, né? O sujeito, a figura do sujeito, a certeza da existência de um sujeito. Eu concordaria com Deleuze que esse idiota aí, do Descartes, é um falso idiota, porque ele finge não ter pressupostos, né? Ele se faz de idiota, duvida de tudo, faz da dúvida um método, duvida da sensibilidade, duvida da existência da realidade, duvida da existência das verdades matemáticas, até chegar a uma certeza. Penso. E daí deduzir que se ele pensa, ele é, se ele pensa, ele existe. Isso, a diferença entre o ou existe está na diferença entre o discurso do método e as meditações cartesianas. Mas, de qualquer maneira, é o penso que vai interessar aí, o penso como uma certeza e um novo pressuposto para a filosofia. Ele finge não ter pressuposto para chegar àquilo que seria o novo pressuposto para a filosofia. Para todos os filósofos, quase todos os filósofos modernos, vão tomar o cogito como um pressuposto. Então, aquele que age sem ter pressupostos, né? E o Descartes, um falso idiota. Mas o Deleuze vai buscar o personagem do Dostoiévski, o idiota, e vai fazer associações desse personagem do Dostoiévski a personagens do Akira Kurosawa. Ele pega o Kagemusha, que é um determinado, o herói desse filme, A Sombra do Samurai, que a situação é a seguinte, né? O herói, ele é um mendigo, né? Na verdade, esse mendigo vai ser buscado para substituir um imperador. Que a situação é a seguinte: o Japão, brigas entre feudos e uma situação de grande crise,
e o imperador é assassinado. Mas eles não podem dizer para os feudos, para os clãs que estão em confronto, que o imperador foi assassinado. E aí eles vão buscar esse Kagemusha, que vai ser o herói da história, né? Porque eles descobrem que esse mendigo ele é fisicamente muito parecido com o imperador que foi assassinado. Só que esse anti-herói, né, ele é um completo idiota. Né? Ele é um idiota e, por ser um idiota, ele se coloca ali como um homem sem pressupostos. E ele vai sendo apresentado para o clã, né, e aí a situação problemática, como sendo o imperador. O filme é todo montado aí, e aí a gente começa a pensar alguma coisa, né, que o Kagemusha nos ajuda a pensar, o Idiota do Dostoiévski também nos ajuda a pensar, que é aquele indivíduo que se coloca diante de uma determinada situação, numa certa situação, e que ela não se configura mais para ele como um clichê, porque ele não tem pressupostos. Né? O idiota seria isso. É claro que há um risco, essa escolha desse termo idiota aí, há um risco de se pegar e pensar o idiota, né, como nós entendemos o idiota no dia a dia, né, como nós usamos a palavra idiota. Mas o idiota aí é aquele que torna-se idiota, né, para poder ver aquilo que ninguém está vendo. Né? É aquele que age sem nenhum pressuposto. Por algum motivo, ele está agindo sem pressupostos. Eu tenho um exemplo que o Deleuze não cita, mas que me veio à cabeça, que não é o do Dostoiévski, não tem a radicalidade do personagem que ele vai buscar no Dostoiévski, até porque ele quer tornar o idiota em um conceito, mas eu fiquei pensando no conto do Allan Poe. Acho que Deleuze iria ter uma certa resistência, é isso que eu vou dizer, mas eu pensei no conto do Edgar Allan Poe, em vários contos dele, mas pensei num dos contos que é talvez um dos mais famosos, que é A Carta Roubada, né? Onde os personagens, eles todos são cheios de pressupostos, né? Mas aquele que vai agir sem pressupostos, ele ganha uma evidência na Carta Roubada que o rei não tinha, que a polícia não tinha, e por isso ele consegue encontrar a carta. E é o que se descortina para a gente, em termos de realidade, quando uma situação deixa de ser uma situação determinada. Eu acho que é isso que começa a entrar em questão. Né? É quando, diante de uma situação, por algum motivo, nós não conseguimos agir. Né? E aí a construção do Deleuze está muito ligada ao esquema sensório-motor, já que esse esquema ele existe em função de interesses e eficácia, como ele funciona, né? Mas ele precisa de clichês. Precisa que alguma coisa se configure como uma situação determinada. Não sei se está bem o que eu estou dizendo, mas se quiserem me perguntem, me ajudem aí. Bruno. Paulo, pode falar. É um filme recorrente que a gente tem usado, que tem circulado aqui, né, como exemplo de imagem tempo, é o ano passado em Marimbá, né? Que eu assisti, analisei recentemente. O personagem, que eu acho que é o Sr. X, né? Ele, desde o início do filme, ele repete um texto que ele fala que
percorreu corredores intermináveis, com portas que levavam a salões imensamente decorados, e que nesses salões só havia solidão. Ele vai repetindo isso ao longo do filme. E aí, se você olha a direção de arte, né, você tem corredores quase que parecem infinitos e tudo isso. E aí, o Deleuze fala que a perspectiva no plano, ela dá uma imagem direta no tempo. Em que medida a perspectiva ali está nos dando uma imagem direta do tempo? Me desculpe se a pergunta é meio básica, mas é uma dúvida que eu sempre tive dessa parte da teoria do Deleuze. Queria saber se você podia dar uma luz aí para mim nisso. Paulo, o que acontece, Paulo, é que você está trazendo um filme que apresenta uma questão em torno de uma relação direta com o tempo, né? Que é um pouco diferente do que eu estou construindo. Eu vou tentar responder essa tua pergunta na próxima aula, porque o que eu estou pensando ainda é uma imagem indireta do tempo. Né? Uma crise do próprio cinema realista, que o Deleuze ainda vai considerar essa crise dentro do que ele chama de imagem-ação, ou assim, uma apresentação indireta do tempo. Embora a gente já possa apontar para algumas coisas em termos de temporalidade, aí, tanto nos filmes do Buñuel, quanto nos filmes, ou de uma quase apresentação direta do tempo, como no caso do Hitchcock, na situação de evidência desse personagem, como, por exemplo, no Corpo que Cai. Só para ilustrar um pouco, embora eu não vá entrar nessa aula no ano passado em Mariambá, do Grier, eu acho que aí a questão é outra, já, ou pelo menos a gente tem que trazer uma outra construção, que é o que Deleuze chama de cristais do tempo, as tais pontas do presente, pontas do passado, e eu preciso de um outro embasamento bergsoniano que eu ainda não trouxe, que é a teoria de Bergson sobre a memória, porque eu fiquei trabalhando só no matéria e memória, na parte da teoria do intervalo para pensar a imagem e a ação. Mas eu teria que trazer aí a questão da memória e pensar, né, esses níveis virtuais do passado, como é que isso se dá, quais as interpretações que possíveis aí, ou as duas interpretações que a gente tem do ano passado em Mariambá, em termos de lençóis do passado, em termos de ponta de presente. Mas só para fazer uma ponte com o que eu estou trabalhando, quando a gente pensa, por exemplo, situação determinada, eu dei o exemplo do cinema naturalista, onde você começa a ter um circuito aí de pulsões, essas pulsões voltando. Isso, de alguma forma, quebra com a situação determinada. Mas há cinemas em que isso parece ser apenas um circuito de pulsões, mas que algo de diferente aí começa a se configurar. O Deleuze vai citar o gato pardo, o leopardo do Visconti, e eu citaria os Fisicontini, que não é do Visconti, mas está dentro desse perspectiva do realismo, do neorrealismo italiano, e que você tem tanto ali no Jardim dos Fisicontini, quanto no piquenique lá do Leopardo, são situações muito interessantes, que elas se configuram como situações determinadas, situações da aristocracia, né? E uma aristocracia que vive completamente alheia ao que está acontecendo no mundo. Né? O gato pardo, eles estão, a Itália, no Leopardo, a Itália está em um grande conflito, que vai ser a unificação ali da Itália, e aqueles feudos, né, como do Leopardo, eles ignoram, aquilo ali não os atinge. Eles estão fazendo um belo piquenique e tal, ou um baile assim, luxuosíssimo, e a Itália pegando fogo. Ou no Jardim dos Fisicontini, os Fisicontini são riquíssimos, né? E são judeus muito ricos, e a questão de ser judeu aí não é um detalhe, porque
é um momento em que está havendo uma perseguição aos judeus, né? O nazismo, o fascismo, e eles estão ali completamente alheios a tudo isso. A vida deles é aquela vida de sonhos, né? Assim, viagens de barco, passeios de barco, jogando tênis, andando por lugares extremamente paradisíacos, com bicicletas. Eles estão ali vivendo o mundo pegando fogo em guerra, a Itália numa miséria danada, e eles estão vivendo ali. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ter, em certo momento, a impressão de que aquilo é um filme naturalista, porque várias pulsões começam a aparecer ali, um circuito de pulsões. Mas é uma coisa interessante, que ainda não é o que você está trazendo, que eu vou precisar aí do conceito de... para pensar a temporalidade, o conceito de memória em Bergson, lá no Matéria e Memória, para a gente pensar aí as pontas de presente, os lençóis de passado, que é disso que se trata no ano passado em Marimbá, mas a temporalidade surgindo aí num filme de Visconti ou nos filmes do Rossellini, no neorrealismo, esse filme dos Fisicontini, né, que é muito interessante, porque eles estão vivendo um mundo e esse mundo é como se ele já tivesse acabado, né? E eles não se dão conta disso. E aí aparece uma categoria que é muito bonita no filme do Visconti, e que eu acho que tangencia alguns outros filmes, que é o Deleuze vai chamar de tarde demais. E aí é um problema de temporalidade, de uma apresentação direta do tempo já, né? É uma apresentação já direta do tempo, porque quando eles se dão conta de que aquele mundo já acabou, né, que eles estão vivendo ali, aquele baile do leopardo, o piquenique, né, aquela vivência do dia a dia dos Fisicontini, aquela gente toda só ociosa e usa a vida só para curtir coisas que são caríssimas, né? E de repente eles aquilo tudo que eles estão vivendo de alguma forma já acabou e eles não sabem. Lembra muito um conto que depois eu vou trazer na aula que vem, né, que é de um autor latino-americano que ilustraria de certa forma isso, né? A invenção de Morel, né? Aquele mundo já não existe mais, mas eles estão vivendo aquele mundo como se eles existissem. No momento que eles se derem conta que aquele barco já deu água há muito tempo, é tarde demais. Mas aí é uma certa forma de introdução da temporalidade, que esse conceito que o Deleuze vai trabalhar de tarde demais. É só uma resposta incompleta, né? Porque eu ainda preciso do conceito de memória. Nós vamos ter outra aula? Eu pensei que essa aqui era a última desse curso. Eu acho que tem uma aula a mais. Oh, se tiver uma aula a mais, lindo. Eu posso até verificar, né? Mas, assim, na minha cabeça ainda tem uma aula de... Não, se tiver, ótimo. Mas aí eu teria outra questão aí esse estranho objeto do desejo do Buñuel, né? Que em outra aula eu tinha te dito que eu estava para assisti-lo por causa uma sessão do Cineclube e tal, e eu assisti tudo, né? Eu reli o capítulo, né, da imagem pulsão lá e tudo mais. Ali nesse estranho objeto do desejo, parece que o personagem central, Mathieu, né, ele chega, ele tá arrumando uma situação, ele tá fugindo de alguma coisa, ele chega no trem, e aí a Conchita, né, ela tenta impedir que ele suba no trem ou algo assim, e ele joga água nela, né? Uhum. E aí, me corrija se eu estiver errado, né, o mundinho derivado dele, né, aquelas pessoas que estavam ali na cabine, quando se surpreendem assim com aquela ação. E aí a montagem, ele vai contar a história, né? Ele vai para a origem, né? Que é uma das categorias da pulsão, né? A origem, né? O fim e a inclinação extrema, não é isso? Uhum. E aí a montagem vai recuperando, né? O que foi a origem, né? Daquele fim, né? E aí você tem um circuito de pulsão, que é o Mathieu que
que era louco para traçar a virgindade da Conchita, e a Conchita tem, na minha visão pelo menos, tem um circuito de pulsão dela, que ela é uma dominatriz, ela quer dominar completamente o Maquis, a ponto de ele aceitar ter uma relação com ela sem sexo. E aí, no fim do filme, o filme termina da única maneira que parece que essa repetição vai terminar, né? O Deleuze fala do Buñuel que ele tem a imagem pulsão por via da repetição, né? Em oposição ao Stromheim, que é mais a entropia, né? E o Deleuze ele se demonstra muito, assim, muito empolgado com a ideia de que o Buñuel tinha chegado ali, talvez, a uma imagem do tempo. Em que medida, né? Porque eu vejo muito a pulsão, o circuito da pulsão ali, das duas pulsões ali. Em que medida, né, o Buñuel se aproxima de uma imagem do tempo ali naquele filme, Mário? Esse filme é bom para se pensar o circuito da pulsão, porque a relação ali com a Conchita é exatamente o circuito pulsional, né? Agora, talvez o que ficaria mais didático para a gente pensar, a referência do Deleuze, uma das referências principais do Deleuze, é o Anjo Exterminador, né? Onde ali tem claramente as duas repetições, né, que ele vai trabalhar, mas de qualquer maneira, em todos os filmes, seja Veridiana, seja o Estranho Objeto do Desejo, seja o Anjo Exterminador, o Fantasma da Liberdade, em todos ou quase todos, o Buñuel tem uma filmografia bem extensa, mas em quase todos os filmes do Buñuel, ou em todos, né, o que você tem é uma relação com o tempo já. Mas o tempo que aparece aí como o tempo da pulsão é já uma apresentação do direta do tempo, mas é um mal cronos, né? É o que Deleuze chama do mal cronos, é o tempo entrópico. Né? O Anjo Exterminador é nitidamente isso, é o tempo entrópico. Você vê que aquilo tudo caminha para a morte o tempo inteiro, né? Ou para um tipo de destruição. Então, o circuito da pulsão seria um circuito entrópico, né? O próprio Freud descreve assim, né? Pelo menos no texto dele de 1920, quer dizer, é o retorno ao inorganizado, né? Um retorno entrópico ao inorganizado. E é isso que o Buñuel apresenta para a gente. Mas o que vai interessar a Deleuze é o tempo como tempo puro, né? Mas esse tempo daí é um tempo muito próximo da temporalidade pré-socrática, né? É o tempo como uma injustiça, uma de quê, né? O tempo como um mal cronos. É essa construção que Deleuze está fazendo. Por isso que quando ele vai para o imagem-tempo, ele já não volta mais para Buñuel muito. Se faz referência muito rápida, né? Não é mais o que ele vai interessar a ele. Mas realmente, ele ali na imaginação, ele diz que ali já tem um esboço de uma apresentação direta do tempo. Se entendermos esse tempo como um tempo em que tudo está se degradando, né? O tempo do circuito pulsional, que é o de retorno ao inorganizado. Pulsão de morte mesmo, nesse sentido. Tem uma temporalidade aí na problematização. Afetos degenerados. Afetos degenerados e tudo caminhando para a morte. Ele fala isso, né? Morte, morte, morte. A centralização, ela tem muito isso, né? A centralidade de Stromheim, Losey, todos eles, do romance naturalista, a fissura, né, com Deleuze trabalha isso, porque tem alguns pressupostos aí também. O Deleuze parte desse conceito de pulsão de morte, um trabalho anterior que foi a lógica do sentido. Então ele tem um apêndice sobre Zola, onde ele detalha essa questão entrópica, pensando a relação da pulsão de morte no romance naturalista com esse tempo em que tudo se degrada, né? E aí ele está retomando isso, só que agora ele, ao invés de pensar na fissura do Zola, né, o caminho que ele faz, a construção que ele faz é a partir do cinema. Mas a relação
da pulsão com o tempo com o Malcronos, que ele chama de Malcronos, na lógica do sentido, já usava esse termo aí, quando ele contrapõe o Malcronos ao Aion, né? O Cronos, o Malcronos, diríamos assim, o Cronos, a gente pode pensar que é o tempo do cinema realista, né? Esse tempo cronológico, né? Da sucessão dos presentes. O Malcronos é esse tempo entrópico, onde tudo caminha para a destruição. E aí a imagem direta do tempo propriamente dita, né, ele só vai trabalhar com isso no volume 2. Ok, então, até a próxima aula nesse quesito aí da imagem do tempo direto em Marimbá, no ano passado em Marimbá. Eu espero que tenha mesmo essa aula aí, porque eu achava que essa aqui era a última. Eu vou confirmar, eu não tenho, na minha cabeça ainda tinha uma aula. Mas, alguém mais tem alguma pergunta? Então tá, eu vou dar seguimento, eu vou continuar aqui. Eu queria fazer uma articulação desse agir sem pressupostos, e que eu estou colocando aqui como uma forma, um caminho para a gente se direcionar para essa crise da imagem e ação, citando aí Herzog, citando Akira Kurosawa, esses realistas, o próprio Hitchcock, como realistas que quebram já começam a quebrar com a imaginação. Eu queria estabelecer uma relação com esse tornar-se idiota e ver o que ninguém vê, com um conceito que o Deleuze traz para a gente, que chama-se de precursor sombrio, né? Porque o que se dá nesse tornar-se idiota, né? O idiota, seja o idiota do Descartes, ou seja, o idiota do Dostoiévski, ele aparece aí como um personagem, né? O Deleuze vai dizer, por exemplo, que Sócrates é um personagem do Platão, um personagem conceitual. O que seria esse personagem? Ele seria uma espécie de devir outro, né? E no caso da arte, o papel do vidente pressupõe sempre uma espécie de devir outro. Eu posso dizer que, na medida que eu constituo um devir outro, eu constituo também um estilo aí, né? Onde há casos, por exemplo, da heteronímia, né? É isso, né? A heteronímia do Fernando Pessoa, que Deleuze cita lá no Que é Filosofia. Os heterônimos seriam devires outros, né? Que vão além de você se esconder num pseudônimo, né? Porque é muito assim, é muito sutil, né? Você saber a diferença entre um heterônimo e um pseudônimo, né? Porque muitas vezes o pseudônimo ele surge ali porque o autor não pode escrever no seu nome, então ele usa um pseudônimo, ou não quer escrever no seu nome, ou quer se esconder atrás de um nome, né? Mas não necessariamente ele constitui um estilo a partir disso. Eu fiquei pensando no Chico Buarque, né? Até que ponto ele teria uma certa heteronímia nas suas criações. Eu lembrei do momento em que ele voltava, né? Que ele estava numa situação de censura muito, assim, a censura era muito forte em relação aos textos dele, às músicas que ele fazia, que ele faz um LP, né, porque naquela época eram LPs, cantando músicas de outros compositores, chama-se Sinal Fechado, né, que tem, obviamente, um sentido aí ambíguo, né? É a música do Paulinho da Viola, Sinal Fechado, ele canta essa música, mas naquele momento que o sinal estava realmente fechado
para os artistas. Era o momento da ditadura e tal. E ele cria ele depois não volta mais a esse personagem dele, esse heterônimo, que eu acho que era Julinho da Adelaide, um nome assim que ele inventou, que ele mesmo não. Na verdade, ele apresenta uma música nesse disco com esse heterônimo. E eu penso se seria só um pseudônimo ou um heterônimo, né? E às vezes eu desconfio que seja uma espécie de heterônimo mesmo, porque os personagens, a composição do Chico Buarque é sempre em torno de uma figura ou do malandro, em alguns momentos, como na ópera do Malandro, ou então de determinados tipos de mulheres, né, que são quase sempre mulheres de cabaré, ou mulheres de malandro também, né? E se isso não se configuraria como uma espécie de heteronímia, porque é muito uma espécie de heteronímia, né? Uma espécie de devir outro de si. E eu queria pensar aqui, quando há uma espécie de devir outro do artista, né? E isso acho que mesmo que ele não nomeie esse heterônimo, esse devir outro aí é que é propriamente o estilo do artista. E se é possível, né, de construir alguma coisa em termos de arte ou em termos de criação sem um devir outro, eu acredito que não há, que não é. Então, esse agir sem pressupostos, que ele vai pensar ali e usar o Idiota do Dostoiévski, e depois a gente vai ver outro nos filmes do Kaspar Haus. É algo muito interessante para a gente pensar de que forma, né, o agir sem pressupostos uma espécie de... Não há criação sem esse agir sem pressupostos. Quer dizer, o que nos impede de criar é porque temos pressupostos demais, né? E um estilo, ele começa a existir quando nós nos colocamos diante daquilo que seria uma situação determinada e que jamais não se configura mais como determinada. É quando nós quebramos com esses clichês, né? E como que os artistas também lidam com isso, né? Muitas vezes, de uma maneira... existem vários tipos de artistas, né? Existem aqueles artistas que quebram com os clichês, né? E que constituem um estilo, uma espécie de devir outro deles, mas que rapidamente se tornam tão presunçosos que é como se eles derrapassem rápido naquilo que eles fizeram, né? Não vou citar exemplos, mas é muito comum na arte isso. Quer dizer, o artista... E aí é um criador mesmo, ele cria algo, um estilo, né, um devir outro dele mesmo, ele se coloca ali, como Deleuze diz, um precursor sombrio diante daquele heterônimo que ele está criando. Mas, por outro lado, por excesso de eu, né, porque quando eu digo ser presunçoso demais, ele acaba mergulhando numa série de clichês novamente, como se ele traísse a própria criação. Isso não é incomum acontecer. Artistas que ganham tanto ego, né, o ego cresce tanto, se tornam tão presunçosos em relação àquilo que eles criam, e aí o cara não cria mais coisa nenhuma, né? Não é incomum isso, não. E outros artistas espertos, né? Isso também é bastante comum. O artista que ele sai, ele é um cara que está ali observando tudo que está acontecendo na arte, aqui e ali, ele está muito antenado com tudo, ele pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um ponto ali e tal, e vai montando, e na verdade, de criação não tem nada, né? Quando você começa a olhar assim, você já começa a se dar conta que aquilo que ele está fazendo é pura cópia, né? Pura reprodução, né?
e que acaba caindo como reprodução, como toda reprodução, em determinados lugares comuns. Mas o criador mesmo, ele precisa desse devir outro, né? Assim, sem esse devir outro, eu não consigo imaginar aquelas casas enlouquecidas da pintura do Chagall e o que a gente vai ver no campo da arte. Mas eu queria voltar aqui ao idiota. Talvez um exemplo mais, assim, que fique mais esclarecedor para vocês. Vou pegar um pouco d'água, um segundinho. Tem um belíssimo filme do Herzog, que chama-se O Enigma de Caspar House. Né? E esse personagem do Caspar House, eu acho que aqui vai ficar mais clara a minha aula, esse personagem do Caspar House, ele é criado numa espécie de porão, um lugar lá, e ele não tem contato com outros seres humanos, alguém o alimenta, parece que isso foi baseado em fatos reais. E esse indivíduo, ele cresce sem contato com o que nós chamamos de linguagem falada, com linguagem, sobretudo se linguagem escrita muito menos, né? Mas com a linguagem falada. Ele não tem acesso à linguagem. E aí ele já sai daquele porão e vai conviver na cidade. Só que no porão, a relação que ele tem com o mundo imagético é uma relação de continuidade, é um contínuo de imagens. E quando ele se depara com a linguagem é descontínua. Então, a palavra começa a se apresentar para ele, vou chamar de uma espécie de presença bruta, né? É uma forma extremamente agressiva para ele. Por quê? Porque ele começa a ter dificuldades com a linguagem, mas não as dificuldades que nós temos com a linguagem, porque todos nós temos dificuldade. Tecnicamente, trabalhar com a linguagem é muito difícil, tanto do ponto de vista oral quanto escrito. Mas as dificuldades que ele tem não é com a linguagem comum, né? Com aquilo que para a gente na linguagem se coloca como uma transparência, para ele é tudo opacidade. Então, a vivência que ele tem da imaginação, do campo das imagens, do contínuo imagético, começa a ser ferido ali pela descontinuidade da linguagem. Então, tanto as coisas começam a se apresentar para ele com uma força, uma violência muito grande, né? As palavras se apresentam para ele como uma espécie de presença bruta, né? E é um estranho personagem, porque ele não tem pressupostos nenhum, né? Ele se coloca ali como sem nenhum pressuposto. E por não ter pressuposto nenhum, o que a gente começa a ver é que ele tem uma apreensão do real que para a gente se coloca como cotidiano, para ele se coloca como nada evidente, extremamente estranho, problemático, né? E eu volto aí, grande demais, né? Como eu volto aí ao início da aula, né? As ações deles não são nada adequadas às situações e é como se as situações ganhassem para ele, né? Trazessem para ele os problemas de onde elas derivaram, que para a gente acaba não trazendo, porque na medida que os interesses práticos do nosso sistema de percepção, consciência, tornam aquelas situações todas como situações determinadas. E para ele nenhuma situação é determinada. É tudo de uma violência muito grande, de um estranhamento muito grande. E esse tipo de personagem, no Herzog, o Caspar House acho que é o mais gritante nesse sentido, ele ganha uma vidência, né? Ele vê o que as outras pessoas não veem. Aqui
é que eu queria pensar isso, né, com vocês, e nem todos os personagens que agem sem pressupostos, eles tornam videntes, né, mas o que é necessário para se tornar vidente é, em algum momento, nós nos colocarmos diante de uma situação sem pressupostos. Né? É isso que seria a condição até para um devir outro como um estilo. Né? Então, aqui não é só uma construção que atende para Deleuze, aponta para Deleuze, para o caso de um cinema que, como o do Herzog ou do Kurosawa, quebra, o do Hitchcock também, né, em alguns momentos, quebra com um realismo, né, que quebra com a dimensão do cinema-ação, aquele esquema do cinema-ação, situação, ação, situação, mas, por outro lado, que nos faz pensar em certos conceitos que Deleuze vem desenvolvendo ao longo dessa obra, como esse que, para mim, é um conceito bastante importante, né, para pensar a arte como de precursor sombrio, né, onde há uma certa impessoalidade na criação. Por isso que eu digo que quando o artista começa a se tornar presunçoso demais, ele vai perdendo essa impessoalidade e aí há uma tendência a agir com pressupostos demais e aí começa a produzir uma série de bobagens, né? Mas isso não é incomum. Mas assim, essa impessoalidade do precursor sombrio, né? Você se colocar como um precursor sombrio para aquela heteronímia, que mesmo que você não nomeie, é algo que se configura como de afetos, de perceptos, de intensidades, e não mais de interesses para agir numa situação determinada, porque até a situação aí já se deixou de ser determinada. No caso, por exemplo, do Kaspar Haus, é de uma violência enorme, né? Essa passagem do contínuo das imagens para a descontinuidade da palavra faz com que tudo se apresente para ele, inclusive a linguagem, como uma grande força bruta, uma grande presença bruta. É o que Deleuze chama de o ser bruto da linguagem. Né? É assim que a linguagem se apresenta para ele, né? Como uma enorme opacidade, quando, na verdade, quando para nós, né, a linguagem, ela, nessa articulação com os nossos interesses práticos, ela parece ser muito transparente, né? E o ser bruto da linguagem é a opacidade daquela linguagem como uma violência imensa para esse personagem que é o Kaspar Haus. É muito interessante isso. E é muito interessante um cinema que ele aí começa a se construir com anti-heróis, não importa se esse anti-herói é um bêbado, uma personagem como lá do Deserto Vermelho, com um sensório motor muito quebrado ali, ou masoquista, são personagens que são anti-heróis na medida que eles não são aqueles heróis do cinema-ação, onde você tem o herói diante de uma situação determinada e que ele ali não tem nenhuma evidência, ele apenas ele é actante ali. Né? Esses anti-heróis, eles vão se tornar uma espécie de protagonistas impotentes, né? E um cinema que não é mais cinema de actante. Aqui tem um papel também que eu preciso pensar com vocês, que é o papel que o acaso ganha nesse tipo de obra, né? A relação deles com o acaso, que eu vou considerar como uma relação trágica com o acaso, né? Não no sentido do trágico negativo, porque o trágico, como nós usamos o sentido negativo, pode ser de cinemação. Titanic é cinemação. Eu digo trágico numa espécie, um tipo específico de relação com o tempo. Eu vou explicar melhor. Né? Não é o mero acaso, né? Mas é o acaso que surge em virtude de uma situação problemática, né? A partir de uma certa aporia vivida por aquele actante. E aí esse acaso é trágico. Né? Em Visconti, ou
pensei no Rossellini e outros cineastas. E toda essa construção do Deleuze, seja em relação ao cinema, seja em relação à filosofia, ele está partindo de um pressuposto, né, que não existe um exercício natural do pensar, né? Quer dizer, o pensar pressupõe esse acaso a partir de aporias, né? O que ele está dizendo para a gente é que nós só começamos a pensar quando nos colocamos diante de alguma coisa que nos force a pensar. Isso é uma questão que ele vai trazer. A diferença que ele vai estabelecer aí, eu acho que é muito importante, isso está em mais de uma obra, inclusive no Imagem e Movimento, ele fala disso, que é a diferença entre aquilo que seria o teorema e o problema, né? Em outras palavras, né? Quando eu me deparo com uma situação determinada e a gente vê que os meios de comunicação, por exemplo, eles não param de apresentar para a gente as coisas como sendo situações determinadas, a situação determinada, ela não se coloca como problemática, né? Não há problema nenhum ali, né? Aquilo já é suscitado para que você saiba como agir diante daquilo. E aí o Deleuze diz, isso não é um problema, né? É como os problemas escolares. Os problemas escolares não são problemas. Por quê? Porque quando a escola te apresenta um problema, aquele problema gira em torno de uma circularidade de respostas possíveis e você vai apenas encontrar uma resposta possível ali que já está dada de antemão. Então, é o mesmo que você tenta se colocar diante de uma situação determinada. O problemático é esse acaso a partir da aporia, que eu posso dizer, inclusive, que ele é até trágico, né? Nós vivemos num mundo, né, em que a relação que os meios de comunicação têm com a sociedade, né, ela funciona de uma maneira muito teoremática, né? Quase sempre que alguém diz assim, eu vou problematizar, pode ter certeza que não tem problema nenhum ali. É muito raro que realmente tenha um problema, né? Que há alguma coisa um acaso que vem a partir de uma aporia. Quase sempre já vem ali uma pessoa cheia de pressupostos e que vai colocar uma circularidade de respostas possível, a dizer, você escolhe ou A ou B. Não tem problema nenhum, isso é um teorema, né? A vida é jogada diante de uma situação teoremática. E o que Deleuze diz há cinemas, né, que quebram com o teorema. Por exemplo, ele cita o Pasolini, ele diz, Pasolini tem um filme chamado Teorema, ele diz, mas esse filme não é um teorema, né? Esse filme ele se coloca de uma forma problemática, né? Tudo ali está se colocado. Quer dizer, é o que eu estou chamando de um acaso a partir de uma aporia, né? E não é assim que um filme que tenha situação, ação e situação transformada, o esquema dele é teoremático, como o esquema que nós temos de convivência com as mídias em geral, isso desde o rádio, desde o jornal, é um esquema teoremático. Ele é um esquema propriamente dito. Questões. Alguma pergunta? Bruno, quando fala da crise do cinema, né?
que Deleuze fala do Hitchcock, né, que é um certo esgotamento. Ele vai falar ali um certo esgotamento da imaginação, né? Ele vai falar ali da imagem mental, ali no Hitchcock, e ele fala de uns, acho que em alusão a Peirce, de uns signos ali que ele no cinema de Hitchcock, que é a marca, a desmarca e o símbolo. Você poderia falar um pouco dessa parte aí da teoria do Deleuze? Posso abordar, sim. Mas o que está me interessando no Hitchcock agora, né, na verdade, em relação a essa aula, é o fato do personagem que se coloca numa situação ali de impotência, né? É porque o Hitchcock ele constrói uma coisa que eu acho que ele é o primeiro e último cineasta do filme de suspense, talvez o Alan Park em algum momento, meio Hitchcockiano e tal, que ele cria uma coisa que você se coloca numa espécie de vidente diante do filme, que é mais ou menos o papel de alguns personagens do Hitchcock. Porque o suspense do Hitchcock não é por você não saber o que vai acontecer, né? O Deleuze vai dizer que o suspense hitchcockiano é porque você sabe mais que o personagem, né? Você sabe mais que o personagem, então você fica naquela expectativa do que já vai acontecer, né? Porque você está vendo mais que o personagem. Então, você pega Diz que M para Matar, é isso, você sabe que aquela personagem da Ingrid Bergman, da Grace Kelly, né? Ela vai haver tem uma tentativa de assassinato ali, está tudo planejado para ela ser assassinada. Então o suspense se cria em torno disso, porque você está vendo muito mais que a personagem. Você sabe que o marido da Grace Kelly, o ator lá, esqueci o nome do ator, ele planejou o assassinato. Então, na hora que ele discar, né, o M, né, que os telefones eram diferentes, né, de como funcionam hoje. Então, naquele momento que ele disca o M, né, aquilo é o código para que o assassino entre. Então, você fica ali naquela tensão, e é muito tensa essa situação que antecede a tentativa do assassinato da personagem da Grace Kelly. E em todos os filmes do Hitchcock tem isso, né? Quer dizer, você tem um personagem que é colocado ali numa situação de impotência, ali no caso da Grace Kelly, porque ela não sabe, ela confia no marido, né, demais, e ele está tramando contra ela. E em outros é o caso, por exemplo, do personagem que tem vertigem, né, o vertigo, né, o personagem que tem vertigem de altura, e ele vê a mulher se matando e ele não consegue agir, né? Então, no caso, por exemplo, aquele filme dele, A Janela Indiscreta, né, e que o personagem está com a perna quebrada e ele está vendo do outro lado da janela, né, tudo que está acontecendo, e ele não pode sair dali, né? Então, ele se coloca numa espécie de o protagonista impotente, né? Mas a nossa impotência também, né, diante, é isso que é o suspense, porque a gente se sente impotente, você tem quase certeza do que vai acontecer, mas você não pode entrar ali na tela e fazer nada, né? Você não tem como fazer. Então, ele te coloca assim, na posição do personagem, né? Que é não de actante, né? E ele está dizendo que isso já quebra um pouco com a questão da relação com a vidência, quer dizer, com o cinema, que o esquema do cinema-ação, né? Que é situação, ação e situação transformada. O suspense de Hitchcock já abre para um cinema de vidência e não de actante, e que ele te coloca nessa posição de vidente, né? O que não é nos filmes de suspense, de cinema-ação, isso não acontece, né? Todo dia sai um filme de terror, um filme de suspense, e ele é todo nesse modelo do Griffith, né? Situação, ação, situação transformada. O Hitchcock é realmente um criador nesse sentido.
Mas eu posso voltar mais adiante a esse uso que ele faz dos conceitos de Peirce, né? É porque eu realmente não pensei em trabalhar isso hoje, não. Mas não é muito difícil, não. Posso garantir. E a pequena forma AS, A', entra onde nessa discussão toda aí? Foram todas. Mas são algumas modificações que você tem, como quando ele pega, por exemplo, o Chaplin, pega outros cineastas, mas de qualquer maneira é cinemação também. Ele não quebra com cinemação. São os dois modelos, né, do cinemação. Mas de qualquer maneira é em torno disso, né, de situação determinada também. Vocês teriam questões aí em relação ao que eu estava construindo aqui? Bom, eu vou dar continuidade e já abrir para algumas coisas que eu quero trabalhar mais adiante, né? Mas dar continuidade ao que eu estou trabalhando aqui. Porque eu tenho me mantido no cinemação, né? E na quebra do cinemação, ainda dentro da imagem movimento, com uma transição para o imagem-tempo. Então, alguns elementos do imagem-tempo eu já estou trazendo aqui. Eu precisaria de algumas coisas para pensar com vocês a imagem-tempo. Hoje, por exemplo, eu trouxe a questão do tarde demais lá no Visconti, mas isso ainda não é suficiente para dar conta do que eles chamam de imagem-tempo, né? A construção da aula de 8 foi a partir do problema do clichê, né? A grande questão desse cinema, né, que se decalca no sensório motor, é que assim como as situações determinadas na nossa vida, elas são clichês, e a gente vive bombardeado de clichês, né, onde nada se configura como problemático, né, é como tudo se a gente mergulhasse, sobretudo a partir das mídias, e eu não estou pensando nem as redes sociais, eu estou pensando as mídias aí, desde o rádio, a televisão, o cinema, as redes sociais fractalizam isso e multiplicam isso ao infinito. Mas desde o rádio, desde a radiodifusão, é que elas lidam com situações, com apresentação de situações determinadas, né? Então, o pressuposto, né, para os fazedores de opinião, né, que são os que fazem, nos colocam os clichês com os quais a gente vai se debruçar durante a semana, né, os clichês de hoje, os clichês da semana que vem, eles trabalham o tempo todo assim, né, esses fazedores de clichês, né, na verdade eles são isso, né, e quanto mais fazedor de clichês, mais audiência na radiodifusão ou mais seguidores eles vão ter, né? Então, eu vou usar uma coisa assim, uma expressão assim, muito forte, mas eu vou dizer que são aqueles que produzem a besteira que vai ser consumida na semana, né? Eles não param, né? É um trabalho incansável de produção de besteiras para serem consumidas na semana. E, por outro lado, quando a gente pensa em termos de filosofia ou em termos de arte, né, o que está em questão para o Deleuze, né, quando ele traz conceitos assim extremamente complexos, como precursor sombrio, vidente, o confronto do vidente com o actante, ou a relação entre problema e teorema, é exatamente isso, né?
o que nos força a pensar, né? O que nos faz parar de ver a realidade como um teorema e começar, porque essa palavra problema, de problematização, tem sido banalizada, né? Ela foi transformada num clichê na forma com que ela circula na mídia, né? Mas, na verdade, não tem nenhum problema, quase sempre, quando se diz, vou problematizar algo. São construções que giram em torno de muitos pressupostos, né? E numa circularidade de premissas que é teoremática, não é propriamente um problema. Eu acredito que a filosofia ela range muito, ela tem um instrumental teórico muito pesado, né? Então, a arte talvez nos coloque muito mais diante desse acaso a partir de certas aporias. E é disso que eu estou tentando trabalhar aqui. Mas eu queria abrir algumas questões aqui para a gente em relação ao tempo, né? Quando eu trago para vocês matéria e memória, e eu trouxe o início do trabalho para apresentar o conceito de intervalo, né? Eu preciso trazer um outro conceito, que é o conceito de memória, né? Propriamente. O Deleuze diz uma coisa muito, muito bonita, mas muito difícil de ser pensada. Isso está lá desde o início da sua obra, né? Deleuze, um dos primeiros trabalhos do Deleuze é sobre Bergson. Ele começa com Hume, depois ele vai para Bergson, ele atravessa esses pensadores, alguns pensadores que vão servir de base, inclusive Nietzsche, Spinoza, etc., para a tese que ele vai escrever de doutorado de Estado. Bergson é um deles, e ele tem um livro magnífico, né, chama-se Bergsonismo, né? E o que ele vai buscar no Matéria e Memória é essa construção do Bergson que não faz nenhuma concessão a como o senso comum pensa o tempo. Por quê? Porque quando nós pensamos o tempo, e aí é a base para a gente começar a refletir sobre imagem-tempo, que quando nós pensamos o tempo, nós pensamos que o presente ele tem uma certa existência real, né? Então, o real que eu vivo, o que tem ser, né? É melhor do que usar real aqui. A palavra real tem muitos compromissos, mas eu vou dizer assim, o ser está no presente. O que é está no presente. Então, o presente traz aquilo que é. E o passado é um presente que já foi, portanto, ele não é mais. O futuro é o presente que virá. Então, ele também não é. Então, o que é o presente. O Deleuze vai buscar lá no Bergson, no Matéria e Memória, o que o Bergson chama de cone da memória, onde isso é quebrado ali. O Bergson vai dizer para a gente que não há uma sucessão propriamente o passado não é o presente que passou, nem o futuro presente que virá. O que você tem é uma coexistência de presente e passado, né? Aqui, nessa coexistência de presente e passado, você tem níveis virtuais de passados que sempre coexistem com o presente. E que o presente, na verdade, ele não é. O presente é aquilo que passa. E o passado é o que se conserva, portanto, só há ser do passado. O ser é do passado. O presente é devir. Né? Então, no presente eu lido sempre com o devir. Então, Mário Bruno, então é o seguinte, quando eu me lembro daquele momento da infância, onde eu estava brincando com outras crianças debaixo de uma mangueira, não sei o quê, aquele momento, ele não era, quando estava acontecendo isso, não. Ele é devir, né? Mas esse devir, o presente como devir, ele se conserva no tempo
como passado, né? Então, esse passado vai estar sempre coexistindo com o presente, coexistindo em níveis virtuais distintos, né? Níveis virtuais diferentes. A diferença se dá aí entre níveis virtuais. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque toda a nossa organização prática, né, quando eu falo de situação determinada, o tempo para a situação determinada é esse tempo do senso comum, né, esse tempo espacializado, com uma sucessão de presentes. Essa coexistência de presente e passado já se configura para a gente como um nó, né, algo difícil de ser pensado, né? Mas o Bergson vai dizer, o Deleuze é profundamente bergsoniano quando trata da questão do tempo, ou quando constrói, né, os dois textos de base do Deleuze, um deles é Bergson, né, tanto no Imagem-Movimento quanto no Imagem-Tempo. Ele vai dizer que quando eu encontro alguém ou alguma coisa e não consigo lembrar daquilo que eu estou encontrando, que eu vou buscar aquela lembrança num nível virtual de passado, né? Mas quando ela está num nível virtual, ela não é para mim imagética. Então aqui é a diferença que o Bergson estabelece entre o atual e o virtual. Quer dizer, no nível atual eu tenho imagens, no nível virtual eu tenho só no nível do passado, né, eu só tenho essas virtualidades. As virtualidades não têm imagens. Então, se ela aparece para mim num sonho, ou se ela aparece para mim numa lembrança, essa virtualidade, ela aparece de forma imagética, porque ela já se atualizou. A diferença que ele não é a diferença bergsoniana com que ele trabalha, não é entre o real e o possível, mas é entre duas realidades que coexistem. A realidade do atual, que é o presente, e a realidade do virtual, que coexiste com o presente, que é o passado. Sendo que o virtual é o que tem ser. O atual é o que está sempre passando. Então, toda a construção que ele vai fazer para pensar o cinema, e esses cineastas maravilhosos que fazem uma apresentação direta do tempo, como Tarkovsky, alguns momentos do Kurosawa, ou o Visconti, ou Robert Grier, ou Alain Resnais, e outros, a partir dessa construção de uma coexistência virtual, né, do passado com o presente enquanto sendo aquilo que eu considero como atual, que ele vai tomar como atual. Aqui já não é só o problema da subjetividade, né, mas dessa relação da subjetividade com a memória, porque esses níveis virtuais do passado são propriamente o cone da memória. É a partir do cone da memória que a gente vai poder pensar certos lençóis, o que Deleuze chama de lençóis de passado, né, os níveis virtuais de passado, e a dimensão mais contraída disso, que é o presente. E como que se dá esse trabalho do Deleuze com esses conceitos para, assim, poder pensar cineastas que lidam com esses lençóis ou essas virtualidades de passado, como os filmes do Resnais com Marguerite Duras e outros, né, os filmes do Godard, né, que essa semana voltaram aí à cena, né, com a morte do Godard, né, que é um dos maiores criadores, ou do Glauber Rocha também no Brasil. Então, o ponto de entrada, né, para a gente começar a pensar essas questões é matéria e memória. Matéria e memória, assim como para entender a questão da imagem e movimento, né, que é o conceito de movimento ali no Bergson, e o conceito de tempo, né,
onde não há nenhuma concessão ali à compreensão temporal que nós temos, que pode nos servir, óbvio, né, as nossas exigências práticas, é aquilo que eu estava falando no início da aula, né, mas que na verdade, assim, quando a gente pensa em termos de tempo mesmo, o tempo não é isso, né? O tempo não é uma sucessão de presentes, né? E que, de maneiras diversas, né, os artistas não pararam de mostrar isso para a gente. E no caso do cinema isso fica mais evidente, aí é a tese do Deleuze, de que o cinema pôde nos trazer uma imagem direta do tempo, né? E um diálogo profundo dele com o Bergson, né? Onde ele concorda com o Bergson, mas mostrando certas sutilezas, né? que não ficam claras quando o Bergson fala do cinema, porque Bergson chegou a conhecer o cinema, né? Ou o cinema no seu surgimento. Os momentos mais assim, densos do livro do Deleuze, esse diálogo, sobretudo o diálogo inicial dele com o Bergson, lá no Imagem e Movimento, onde ele apresenta as teses bergsonianas, e elas são bem rigorosas, né? A apresentação dele é bem rigorosa, dessas teses, mas eu creio que é o trabalho mais consistente que eu já li em termos teóricos para pensar o cinema. É lógico que ele tem uma gama enorme de teóricos do cinema com quem ele dialoga, né? Balais, uma série de grandes pensadores do cinema. Mas ele faz um trabalho magnífico, né, em termos conceituais, para que a gente possa pensar o cinema, mas ao mesmo tempo a tese dele sobre cinema, nesses dois livros, vai muito além da questão do cinema, né? Ela se configura com toda uma obra que ele vem construindo, e até aquele momento, sozinho, com o Guattari, quase todas as questões que atravessam ali já tem um diálogo com obras, como eu fiz hoje, a questão dos sem pressupostos. Eu não consigo pensar o sem pressupostos sem pensar conceitos anteriores dele, como o precursor sombrio, por exemplo, que eu acho que já está ali, naquela impessoalidade que ele fala do precursor sombrio, implícita algo sobre o que ele vai desenvolver para pensar a crise do cinema-ação. Talvez a gente possa discutir aí, mais do que a relação entre cinema-ação e a quebra ou a crise do cinema-ação, mas os nossos próprios modos de existência, né? Quando lidamos com as coisas de uma forma ou problemática ou teoremática. Eu, por exemplo, eu acho Bauman um sociólogo assim, bem sutil no que ele lê, no que ele apresenta para a gente. Mas a sensação que eu tenho quando eu leio Bauman é que a sociologia do Bauman é sempre teoremática, né? Tudo se configura ali como situação determinada, e você sai ali, assim, a vontade de chorar, né, quando você lê isso, né? Mas é isso, né? É porque o acaso ali não se dá a partir da aporia, né, como Deleuze vai dizer, né? Então, é preciso uma certa tragicidade para lidar o acaso, para que as coisas não se configurem como teoremáticas. É claro que ele não chega à forma de banalização que nós vemos no que eu chamei de fazedores de opinião, né? Mas é sufocante, né? É muito sufocante. Isso não é incomum na maneira de abordar de alguns sociólogos, é muito difícil. O próprio Maffesoli e outros sociólogos, eu sinto de uma forma sufocante, é como se tudo se configurasse ali como um teorema, e não propriamente
a dimensão problemática, né, que é aquilo que eu diria assim, você se dar conta, né, de que toda situação traz um problema de onde ela derivou. Por exemplo, Foucault é um pensador que onde ele busca uma situação, seja o que for, ou para modo da arqueologia ou da genealogia, ele vai tentar construir para a gente, mostrar para a gente a situação de onde ela derivou. Tanto que quando ele aborda uma questão, aquela questão nunca mais se torna a mesma depois da abordagem dele. Eu estou fechando aqui a aula, né? Se tiverem alguma questão ainda em relação a essa aula, eu tenho que verificar isso, mas na minha cabeça a gente tem mais uma aula semana que vem, né? Oi, Mário. Oi, quem tá... Oi, Leonardo, fala aí. Leonardo, tudo bom? Tudo bem. Só para pegar um gancho aí da última coisa que você falou, talvez você já tenha dito isso até, mas a gente pensar não só na imagem em tempo, mas no cinema como um todo, os 2 volumes do Deleuze aí, dá para a gente pensar que, bom, se ele diz que mesmo na imagem em movimento você encontra em alguns momentos, em algumas estéticas, alguns cineastas, uma representação indireta do tempo, dá para a gente pensar que para o Deleuze o cinema como um todo, seja de imagem em movimento ou imagem em tempo, é uma arte que tem uma visada especial sobre o tempo, dentre as demais artes. É isso que eu estou tentando pensar, se faz sentido. Porque o todo aberto se aplicaria à imagem em movimento também? Não sei se é uma pergunta muito cretina de eu fazer no final da aula, a gente com pouco tempo aqui, mas era isso a minha dúvida. Para mim, isso é uma questão, Leonardo. Eu acho que sim. Eu acredito que ele não vai, no final da obra dele, quase, né? Que ele não traz o cinema, se não traria o cinema se ele não acreditasse que o cinema, talvez até mais do que a literatura, ou ao lado da literatura, ele se traga essa possibilidade de uma relação direta com o tempo, ou no caso, ou indireta com o tempo, né? Mas a questão talvez chegar a essa relação direta com o tempo. Mas eu concordo contigo aí, porque para ele apresentar o conceito de movimento, né, em Bergson, ele já traz uma relação com a temporalidade, né? Que é o conceito de todo aberto, né? Tanto o movimento quanto o tempo, né? Aí já não está pensando isso do ponto de vista espacializado, como nós usamos no senso comum, né? Porque movimento no sentido espacializado é trajeto, né? Ali ele está já rompendo, né? com o uso comum que a gente faz, espacializado, toda essa crítica que o Bergson começa a fazer desde lá dos ensaios imediatos da consciência sobre a espacialização, né? Como se a gente convivesse com 2 realidades, né? Uma que é toda espacializada, onde você só tem multiplicidades numéricas, e outra onde as multiplicidades se colocam como qualitativas ou intensivas, né? Então, acho que a tua pergunta é extremamente pertinente, né? É muito pertinente. E mesmo no primeiro volume, onde ele está pensando o cinema-ação, onde ele faz longas digressões sobre a imagem movimento no cinema realista, ele já traz ali uma quebra da forma com que a gente pensa a subjetividade, que a gente pensa a percepção. Tudo isso já está ali na imagem de movimento. Inclusive esse conceito que você
trouxe aí, que é o De Todo Aberto, que está lá no Imagem e Movimento, né? Ele já tinha apresentado isso para a gente na primeira parte do livro, e isso, se a gente pegar no curso que ele deu, isso já está lá na primeira parte do curso dele sobre cinema, que é extremamente extensa, né, se vocês pegarem para ler, né, o curso dele, onde ele ainda está só na imagem e movimento, o conceito de todo aberto já está ali apresentado. Portanto, já dá uma sacudida. A forma com que ele pensa subjetividade, percepção, afeto, tudo isso, duração, tudo isso já dá uma grande sacudida na maneira com que as pessoas tratam a relação entre subjetividade e o real, entre sujeito e objeto, tudo isso já está sendo quebrado ali. É uma grande puxada de tapete, né? Tanto que o primeiro livro já é um livro bastante denso, né? Uma puxada imensa de tapete. Ele é denso não só pela exigência que tem ali mínima de você assistir de filmes, né? Porque ele cita, você deve ter visto milhares de filmes que ele vai, não só citando, ele vai analisando um por um, né? Assim, faz quase que pequenas teses sobre cada um desses filmes, né? É um negócio assim, belo e assustador, né? Diante dessa coisa toda. É quase que eu me coloco numa posição ali de não actante, né? Porque é grande demais, né? Tudo aquilo. Mas eu acho a tua pergunta extremamente pertinente. Vou ver se eu consigo desdobrar isso. Eu acredito que a gente ainda tem mais uma aula, depois eu vou confirmar isso. Num dos exemplos que ele deu, eu lembrei outro dia, que é naquele do Rossellini, que tem o vulcão, esqueci o nome agora, Stromboli, né? Stromboli, isso. Ele cita o vulcão justamente como algo grande demais, literalmente, né? O personagem ali é gigante, personagem todas as dimensões, né? Da Ingrid Bergman, né? Aquilo é grande demais, né? Ela sai de realmente é isso, né? Ela sai dali da posição, ela vive aquela situação determinada e de repente aquilo de alguma forma se quebra, né? O Stromboli, né? Ela se coloca ali saindo da posição de actante para dividente. É a análise que ele faz ali. E é muito bonito isso no filme, né? A transição do neorrealismo, né, de sair que é o neorrealismo, ele vai aos poucos saindo do realismo para se direcionar para uma apresentação direta do tempo, né, tanto no Rossellini quanto no Fellini, no Visconti. É maravilhoso aquilo. Então tá. Mas só uma dúvida pontual, desculpa. Esse curso que você citou tem publicado? O do Deleuze? Tem. Não sei se eu tenho aqui a minha mão. Não, acho que não está aqui a mão, não. Mas, está aqui. Está em 2 volumes o curso, esse aqui, ó. O primeiro, Bergson e as Imagens, Cine 1, saiu pela Cactus, né? Esse aqui é o primeiro volume, que é do Imagem e Tempo. Que é do Imagem e Movimento. O segundo volume é Imagem e Tempo. Eles são difíceis de encontrar no Brasil, né? Porque a Cactus não é bem distribuída aqui. Mas na internet tem, né? Já antes de sair publicado pela Cactus, já tinha em espanhol, acho que tinha em francês. A Cactus publicou em espanhol, mas na internet tinha todos os cursos dele, não sei se ainda tem, mas tinha. Tá bom? Legal, obrigado. Então, na minha contagem, alguém me ajuda aí, eram 3 aulas que nós demos e uma aula anterior, né? Não foi isso? Uma aula que não estava ainda computando, não foi isso aí? E a 4ª aula seria semana que vem, ou a gente está fechando o curso. Acho que o curso não fecha hoje. Alguém tem essa contagem? Eu falei que era a última, até porque Yasmin mandou o link hoje falando que essa seria a última aula. Foi? Porque eu me confundi, porque houve uma aula antes, né? Que ela ainda não era tudo. Foi a palestra, que foi gratuita. Foi a palestra.
E depois da palestra, quantas aulas nós tivemos? Teve uma aula aberta e 4 aulas. Hoje é a 4ª aula. Hoje é a 4ª. Tá. Então eu me confundi aqui. Eu pensava que nós tínhamos... 25 de agosto. A primeira aula. Se tiver mais uma aula, eu acho que as pessoas... Ninguém vai se importar. Tá, eu vou pensar, mas eu tenho contato com o grupo, né? Então, eu vou considerar que o curso está fechando hoje, mas eu tenho contato com o grupo, eu vou pensar nisso, da gente fazer mais uma aula, mas eu não queria, porque na minha cabeça, não sei por que, eu fiquei na minha cabeça que a gente tinha dado, eu tinha dado uma aula, né? E depois mais 2, hoje seria a 3ª, mas se você... Então, hoje é a 4ª, além daquela aula, então seria a 5ª aula hoje. Mas eu mando uma mensagem para vocês, tá? No grupo. Aí eu tenho que me programar aqui, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado aí pela participação de hoje, dessas aulas todas, né? Eu acho que para mim tem sido muito legal voltar ao texto deles, os textos deles sobre cinema. Me fazem pensar muita coisa. Eu me comunico com vocês, eu e Yasmin, eu vou conversar com ela e a gente entra em contato com vocês, tá? Obrigado aí. Obrigada, Mário. Abraços e beijos.